Vamos aproveitar e dar uma repincelada, né, que é um assunto que acabamos de discutir aqui antes do intervalo, que é Praça Batista, eu quero te ouvir a tua opinião antes de um assunto que eu sei que tu tens aí, que é a questão institucional. Eu tenho aqui no meu espaço sempre defendido o seguinte, veja bem, esse Messias, né, que não tem a mínima qualificação para ser o que ele era antes e tal, até para ser um assessor de um presidente, eu imagino que não tenha, ser agora guindado à Suprema Corte do país. Então isso mostra aquilo exatamente que eu tenho observado muito aqui, que é o seguinte, é a falência institucional que nós estamos. Ou seja, quando tu não respeita o tamanho de uma instituição e a importância que ela tem para a sociedade, indicando gente que não tem a mínima qualificação de fazer com que esta instituição se mantenha respeitável, tu acaba fazendo que esse processo todo de falência institucional. É uma coisa, Afonso, eu quero ter opinião sobre isso, o Afonso é um camarada que tem essas ideias bem elevadas e bem profundas, até pela sua atividade como advogado, né? Mas, na verdade, isso aí é um problema muito sério, nós vamos levar muito tempo para recuperar nessas instituições a respeitabilidade junto à população. E é fundamental isso, as instituições têm que ser respeitadas. Veja bem, a Suprema Corte, eu estava vendo uma entrevista, foi na Record, entrevistando sobre a Suprema Corte. Aí a maioria, sabendo que é a Suprema Corte, essa Suprema Corte é isso, é só palavrão. Quer dizer, mostra que esse episódio todo, esse processo todo recente, fez com que a Suprema Corte não se tornasse conhecida, pior, e mal vista pela população. Isso é uma maior tragédia que está acontecendo no país, na minha opinião. Respeito a tua opinião e me permita só fazer uma correção. Eu não tenho capacidade alguma de avaliar as qualidades do Messias. Conheço ele por causa de um vazamento ilegal do juiz Sérgio Moro, de um grampo ilegal a presidente da República, dizendo: Lula, tô mandando o Messias aí com a portaria para assinar. Tchau, querida. Esse é o mesmo, tá? O Messias. O Messias, né? Só que existe um princípio, que é um princípio basilar de qualquer jogador, que se chama princípio da imparcialidade. Ou seja, é muito difícil crer que Dias Toffoli, advogado do Lula, advogado do José Dirceu, possa ter plena imparcialidade. É muito difícil o Flávio Dino, carreira vasta pela esquerda, a bem verdade não do PT, mas ligado com o ministro do Lula, tenha imparcialidade. O advogado do Lula, bom, aí apaga-se as luzes, né? O Cristiano Zanin e agora o Messias. Ou seja, eu não consigo ver a possibilidade deles estarem munidos de um princípio que é basilar para qualquer jogador, que é a imparcialidade. E eles ainda aviltam a possibilidade do artigo 114, 115 do CPC, que é a questão do impedimento da suspeição. Dizendo que não se dão por impedido, por exemplo, para julgar processos em que suas cônjuges ou seus filhos ou parentes de consanguinidade possam advogar. Isso é um absurdo, gente. Isso é um absurdo. Isso é de apagar as luzes. Se nós voltássemos há 20 anos atrás, disséssemos que o Brasil, nesse momento, estivesse nessa situação, ninguém acreditaria. Por quê? Porque nós estamos vivendo um superpoder, uma hipertrofia do Poder Judiciário, justamente politizado, em que agora o ex-ministro, ou melhor, ministro aposentado, eles não gostam de ser chamados de ex-ministro, ministro aposentado do STF, ou seja, deixa de ser ministro, mas não perde-se o título. Que é Luiz Roberto Barroso, diz assim, ó, o STF é uma corte política e jurídica. Mas como? Da onde? Onde é que está isso na Constituição Federal? Em que letra está isto, que o Supremo Tribunal Federal é uma corte política? Esse é o grande problema. Aí está o grande drama. Por quê? Porque o Lula perde uma grande oportunidade para reconduzir o país a uma situação simples, por um jurista, por alguém de carreira, por um Luiz Felipe Salomão, por exemplo, que é um grande ministro do STJ e foi candidato 2 ou 3 vezes para e não um político. Um homem experimentado. Claro. Um experimentado. Um homem que está na casa dos seus 60 anos, que vai ter um período curto. Não, vamos botar um sujeito de 40 lá, que é para ficar 30 anos no STF. Para submeter o país a uma situação que certamente vão acontecer. Mas a grande questão, eu ainda só concluir com o Batista, é a questão toda que me parece que está por trás disso, e é a mais importante, é a forma como são escolhidos os membros da Suprema Corte. Eles têm que, eu acho que, eu não sei onde é que é escrito que tem uma legislação, mas o cara não pode botar qualquer. O cara que é partidário, o cara tem ficha no partido, com certeza tem. O cara é advogado num partido político, ele não pode, por mais que queira, Batista, tu sabe que o ser humano é isso. O cara foi lá porque está sendo pago, está sendo premiado pela função que ele tinha anterior. E aí tu acha que ele vai, numa eventual necessidade dele, ir contra ações do seu chefe, vai fazer? Não, mesmo que seja uma corte. Com todo respeito à família, porque foi um grande jurista, uma pessoa denodada. Denodada. Quem? Paulo Borsari. Paulo Borsari. Qual foi o partido dele? Não era o partido. Ele disse que era o Partido Libertador. Qual era o partido dele? MDB. E ele foi nomeado por quem? Sarney. José Sarney, do MDB. Isso aconteceu. Só que Paulo Borsari tinha uma carreira, tinha um momento, não estava ligado. Era um cara que nesse momento, nós precisamos reconduzir o país a uma
Aquela velha frase da mulher de César. Não basta ser honesto, tem que parecer honesto. E simplesmente eu tenho pena. Eu vou falar sinceramente, o Gilmar Mendes é um cara que é pai de família, é avô. O que esse homem faz com a biografia dele, porque o Supremo vai terminar uma hora. E o que fica para a história? Quantas discussões? O Joaquim Barbosa, o Luiz Barbosa, agora o Fux, ele briga com todo mundo, não se dá com o Marco Aurélio. Cara, é pesado o negócio para a sua própria biografia, porque até o poder termina, entende? Até o poder termina. Então, e esse é o grande problema. O Supremo Tribunal Federal tem mais ou menos 260 anos. Os primeiros 240 anos, ele condenou 5 pessoas. Uma é um caso que prescreveu. O outro era um político que renunciou. Aí não condenou mais ninguém. Aí passou uns tempos, entrou o ministro Joaquim Barbosa e veio o mensalão. Aí condenaram 15, 20 pessoas. Eu acho que todos eles já devem estar soltos. As condenações não foram muito pesadas. Aí passou o tempo, o ministro Joaquim saiu em circunstâncias que a gente sabe quais foram, né? E aí foi andando a história, e no mensalão, né? E quantas condenações houve? Então, é um tribunal que... 134 anos. Eu achei ele tem 134, mas ele teve, antes desses 134, ele teve outras composições. Outra denominação, não é coisa, não, na verdade, ele vem lá de longe. Ele vem do Dom Pedro ainda. Né? Mas só que lá ele não era o Supremo Tribunal Federal, ele era um outro nome. Mas a história dele é uma história de 260 anos, mais ou menos. Mas o que eu quero dizer, essa questão de dizer que o Supremo é uma corte política, isso é uma coisa que está errado. As Supremas Cortes, as cortes constitucionais, elas são cortes que devem trabalhar com o texto da Constituição e devem ser guardiãs da Constituição. Isso é o que está escrito lá no livrinho. Então, o que ocorre? Elas não podem enveredar para se tornar um poder político, né? Principalmente um poder político que passe a legislar, a comandar. Mas quem é que está errado? Não, quem é o culpado disso? Não, isso é um conjunto de coisas que vem acontecendo. Tem um culpado que é uma instituição culpada. Eu já te dei essa chance. Já. Não, são pessoas também no meio. Não. Congresso o Senado. O Senado é o culpado. Porque se não passar na sabatina, olha, o senhor não preenche e tal, não preenche, vai ter que nomear outro. Até nomear alguém que esteja no perfil e numa compostura. Porque essa é a grande questão. Aí está. Agora está sendo novamente sabatinado a questão do Gonê. Tá. Será que aquele monte de gente que assinou o pedido de impeachment do Alexandre de Moraes vai sabatinar, vai acolher a sabatina do Gonê? Não, mas não tem sabatina. É informação agora, sabatina para a recondução dele. Mas existe sabatina para recondução? É o que eu vi agora na Veja vindo para cá. Pois é, eu não me lembro disso. Na verdade, se houver, você está informado porque se houver, de certa maneira, eles vão fazer uma avaliação do que o cara fez, para ver se ele pode... É o que eu espero. Claro, eu não me lembro se cabe sabatina em recondução. Eu sou favorável à recondução, se for o caso, mas com essa condição. A questão é a seguinte, um pensador, por exemplo, do tamanho do Edgar Morin, para citar um pensador atual que tem 104 anos. Inclusive é manchete da CNN de eu não me lembro 2 horas atrás. Sabatina de Gonê preocupa o governo. Claro. Por quê? Porque se tem esse monte de assinatura para abrir o processo de impeachment do Alexandre de Moraes, o Gonê, que todo mundo sabe que está trabalhando para cumprir a situação, bom, aí, agora, te garanto que não vai ter 41 assinaturas contra o Gonê. Porque todo mundo tem um rabo de tomando uma bandeira para puxar. Esse é o problema. O Senado, nossos freios e contrapesos, a nossa representatividade, que se refere à qualidade do político, na sua imensa maioria, é muito difícil. É muito difícil. É complicado tu escutar simplesmente assim, não, ele não é sujo, mas ele tem um parente sujo que se ele... Pô, um pouquinho, cara. E esse cara tá na urna o ano que vem. E o povo continua votando porque o sujeito tem um bom sorriso. Agora, se tu quer...